tenho trabalhado bastante com programação hoje em dia e, dentre muitas coisas que ocorrem quando estamos desenvolvendo, há uma preocupação grande para que o aplicativo, o game, o software, ele possa ser eficiente, para que as pessoas possam utilizá-lo na maioria dos dispositivos e tudo mais. E nesse caso, como é um aplicativo bem genérico, ele precisaria que funcionasse na maioria dos dispositivos, sendo o iOS, os aplicativos Android, tanto os desktops e também nos próprios videogames, né? E para que isso ocorra, teria que ser desenvolvido numa plataforma que fosse bem simples. Mas independente disso, qualquer tipo de aplicativo, software, ele sempre é preocupado na performance dele. Ocorre, logicamente, que alguns aplicativos, eles com a sua evolução de updates, atualização, né, que costuma se dizer, eles ocorram para que aumente a segurança. Embora eu não acredite tanto que somente isso ajude. A segurança ela pode ser desenvolvida, realizada de maneiras mais, dizemos assim, em baixo nível, com proteções desde lá na base de dados, no servidor, e nem tanto no cliente. Lógico, a parte do cliente ele tem que guardar sua senha, guardar suas informações, então quanto menos deixar gravado no próprio dispositivo, melhor. Mas não é sobre isso que vamos falar sobre essa parte de eficiência. Por quê? Porque hoje em dia, estamos em 2025, hoje é sábado, 22 de novembro, 22/11, são 13 horas e 43 minutos. Ouve-se atualmente muito se falar sobre a parte da inteligência artificial, que ela é importante, que o mundo não viverá sem ela e tudo mais. Nós temos a inteligência artificial desde que o computador foi inventado, né? O conceito de inteligência artificial seria o processamento artificial, a resolução de sequências de algoritmos. Então isso existe desde quando o ENIAC foi inventado. Mas tudo bem, né? Vamos manter o nome inteligência artificial porque a parte do comércio fomenta isso, né? O marketing. Temos no livro Ridiculous EA que ele fala bastante sobre isso. Pois então, mas qual que é o problema maior hoje da inteligência artificial? Além dos bilhões, trilhões investidos, né? É a parte da refrigeração. Porque por utilizar muito processamento, ele precisa resfriar. O processador, ele tem que resfriar. Eu me recordo que naquela época que existia, não posso falar de atualmente, não preciso falar de muito tempo atrás. Qualquer computador, ele pode atingir, entre aspas, qualquer clock, qualquer velocidade. Ah, meu computador está lento, ele quer ficar mais rápido na parte do processador. É só você colocar mais energia nele, né? Estou falando a grosso modo, tá? Que aí ele vai processar mais, só que ele vai esquentar mais. Então por que o overclock, tanto em notebooks gamers, eles têm a parte turbo, né? A parte slow, o clean, o light, para justamente não ter que utilizar tanto processamento para fazer tarefas simples. E quando precisa executar o game, que precisa ter
zilhões de cálculos por segundo, então ele sim precisaria de que refrigerasse ele. Pois então, no caso da inteligência artificial, teria que fazer muito resfriamento. E para isso, precisa-se de água, precisa-se de ar. Então, todos esses processos têm, acho que, um tipo de metal líquido que eles usam também. Tem vários tipos, né, de refrigeração. E isso é algo muito ruim, porque eu acho que na NVIDIA, né, teve um problema assim, que eles criaram, não é um problema, né, um contratempo, criaram uma estrutura grande, só que precisa refrigerar. E aí eles tiveram que, como toda empresa, isso pode ocorrer, né, um pequeno contratempo. Então eles estão se preparando para poder ter a refrigeração correta para poder atuar. Pois bem, onde que entra esse vídeo aqui? Justamente nisso. A parte do processamento, ela é realizada através dos algoritmos. O processador faz aquilo que o algoritmo, que o programa, o aplicativo, as instruções, elas solicitam. E essas solicitações, elas partem de um código, de um algoritmo, que é onde os programadores, os desenvolvedores, fazem. Atualmente, eu acho que durante todo o tempo também, né? Essa palavra atualmente parece que ela fica bem complicada de se utilizar hoje. Mas a eficiência, geralmente, as pessoas compreendem como sendo velocidade. Mas essa velocidade de construção. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma página de internet, ela demora um mês para fazer. Se eu for mais eficiente, eu farei 4 ou 8, né? Mas não é isso. Na verdade, a palavra eficiência seria na construção de um código que ele, pelo menos para mim, né? Eu trabalho com programação desde os 14 anos de idade. Isso tem 36 anos. 36 anos. E o meu pai era programador, dos bons, né? Ensinou bastante gente. Eu também lecionei uma época. E eu até me recordo que perto dos 10 anos de idade, pouco antes, existia uma... Eu acho que daí que nasceu tudo mais. Tinha uma revista chamada Microsistemas. Eu não sei, eu acho que quem era bastante atuante nela era o Renato Giovanni. Ele fez um aplicativo, um jogo conhecido na época, acho que era Amazônia, que era um RPG em texto, algo assim. Era muito interessante. Mas nessa revista havia uma seção chamada Microdicas. E lá eram pequenos códigos, né, no máximo em 2 linhas. Eu acho que tinha isso daí também, no máximo 2 linhas, que fazia alguma coisa muito interessante, muito eficiente. Aí que veio o conceito, né, que eu acredito que eficiência é utilizar o mínimo de recurso, gastando obtendo o máximo de efeito utilizando o mínimo de recurso, sem sem se preocupar com a legibilidade. Quer dizer, não importa o código, o jeito que fique, se fique complicado de se compreender, mas quando ele se resolve e ele é eficaz nesse ponto, utilizando o mínimo de recurso, ele é um código eficiente. Por exemplo, se fosse para eu carregar
todas as compras que eu tenha ido numa loja e tudo mais, eu for eficiente em carregar todo esse material, eu coloco num carrinho, eu vou empurrando, é melhor do que eu carregar em todas as sacolas. Ficou ruim esse exemplo, mas é mais ou menos isso, né? Pois então, e nessa revista eu tinha um computador Apple na época, tinha o TK2000 e tinha o computador do meu pai, o TK3000. E ambos, por serem da Apple, né, eles tinham a linguagem BASIC, que muito interessante, naquela época escrevia-se micro-soft. O BASIC, o sistema operacional dos computadores da Apple, era do Bill Gates, da Microsoft. Bom, tem o filme Piratas do Vale do Silício, que é bem interessante para exemplificar isso. Mas então, eu, muito pequeno, né, 10 anos de idade, até mandei uma carta escondida do meu pai. Eu fiz um código pequeno que ele permitia fazer círculos, coisa que na Apple não tinha isso, não era possível fazer isso. E eu consegui fazer em 2 linhas. Como que eu fiz? Ao invés de calcular o seno e o cosseno, para você pegar o ponto cartesiano x e y entre menos 1,5 e mais 1,5, que é onde você consegue o círculo correto, você coloca para x o seno e para y o cosseno. Então, aí você faria o círculo. Só que demoraria muito para fazer isso. Então, uma maneira que eu encontrei de fazer mais rápido, e talvez sem querer eu tenha, para mim, descoberto naquela época o que seria o conceito de eficiência, utilizar o mínimo de recurso do processador. O que eu fiz? Eu guardei os números. Então, de um círculo, ao invés de eu guardar todos os pontos entre eles, vamos contar assim, 360 pontos, eu guardei somente 64. E guardei com um comando naquela época que chamava data. Lá era por números, né? Então era 10, o número da linha do comando data. Aí eu coloquei todos as coordenadas pré-calculadas. E aí, no final, na segunda linha, eu fiz o tal hplot para mudar, o hgr para mudar a parte da tela, e lá o laço for, para ele correr todos os elementos data e ligar os pontos um com o outro. E funcionou. Foi bem interessante, apareceu na revista, o pessoal achou interessante, tudo mais, começou a utilizar aquilo, porque os computadores da Apple não tinham para fazer círculos. Eu, mesmo sendo 64 pontos somente, quando o círculo era pequeno, ele ficava muito bom. Eu era muito jovem, eu era criança. Hoje eu vejo que poderia ser feito muito melhor, né? Eu poderia fazer o cálculo intermediário entre eles, talvez, mas tudo bem. Por que eu estou falando ele? É que a partir daquele início, que eu acredito que tenha sido plantada uma semente para que eu me preocupasse em vindo até fazer esse vídeo aqui. Pode parecer uma coisa bem simples, né? Mas olha só como que é interessante esse ponto. Esse ponto, ele se torna muito interessante porque, ao invés do computador, do processador, da inteligência artificial, calcular sobre demanda aqueles pontos, eles já tinham calculado. Então, para que calcular algo, sendo que já tem o valor, né? Eu tenho acho que eu não tenho vídeo ainda, mas eu vou gravar, né? Para que fazer amanhã, se a gente pode fazer depois de amanhã? Isso economiza muito processamento, porque a gente pode pensar melhor em como fazer alguma coisa e de repente talvez nem tenha que fazer. E nesse princípio de ser eficiente, quais os problemas quando não é eficiente que ocorre hoje? Muitos games, eles são pesados.
ou eles não são priorizados para determinado hardware, ou eles não são otimizados, é essa palavra que eles usam mais, e eles acabam ficando pesados. Temos exemplos aí do Cyberpunk, por exemplo, quando lançou, ele tinha muitos bugs. E esses bugs, eles ocorrem muitas vezes porque para criar o game, os desenvolvedores utilizam de workspaces, de engines prontas. E essas engines, elas são tipo um faqueiro com um monte de tipo de talheres, e aí você pega aquilo que tem disponível e utiliza. Isso é muito bom? É excelente. Isso permite que os desenvolvedores façam mais jogos. Só que acaba, pelo menos para mim, muitas pessoas veem isso também, que esses games, eles acabam ficando meio que parecidos até. Quantas vezes eu não joguei games que a empresa, eu não vou falar o nome dela aqui, mas gostaria muito, que para eu pegar uma caixa do chão, o NPC fazia determinado movimento. Aí no outro game, ele fazia o mesmo movimento. Por quê? Porque é reutilizado. Não é nem reciclado, é reutilizado mesmo, o mesmo procedimento. E isso fica um pouco chato para quem quer um tipo de imersão nos jogos. Isso também ocorre também na indústria de qualquer outra empresa, né? Por exemplo, a parte de assistir filmes. Eu tenho um aplicativo que eu usava no meu tablet. Ele é um tablet antigo, mas eu gosto dele porque a tela é bem grande e ele é muito bom. Ele gasta pouca bateria, ele é rápido, ele não carrega um monte de pré-aplicativos instalados do sistema operacional. Pois bem, mas ele parou de funcionar porque a empresa fez uma nova versão, quer dizer, me obrigando a, se eu quisesse assistir os filmes no tablet, a comprar um tablet mais atualizado, sendo que não tem necessidade. O próprio site de vídeos nosso hoje em dia é um absurdo, não tem lógica, é um desperdício de fótons, de energia. Um desperdício. É pior do que pegar um copo d'água potável e jogar fora. Não jogar nem nas plantas, né? Jogar em outro local. Isso é muito ruim. E esse é um grande problema. Então, nesse vídeo, eu até gostaria de fazer outros vídeos exemplificando melhor sobre as práticas que a gente pode fazer para poder evitar esse tipo de situação. Vou dar aqui alguns exemplos ainda desse tipo de problemas, né? Na parte de modelagem 3D, nos aplicativos quando usa, principalmente os games, mais uma vez falando. Eu lembro quando eu tinha o meu PlayStation, e nem precisava ser o PlayStation, podia ser o Xbox também, que o meu sobrinho trazia em casa, que o barulho que ele fazia, porque as ventoinhas ficavam ali a todo vapor, e o próprio videogame, na hora que ligava, a tensão, porque a quantidade de watts era exorbitante. Por quê? Porque a modelagem 3D, ela contém vértices, são polígonos, né? Então vários polígonos montam o 3D. Isso, hoje existe uma nova tecnologia que é por pontos, né? Eu não sei se é lumens, talvez eu esteja falando errado, mas é algo parecido com isso, que agora é por pontos. Mas tudo bem, isso também cai no mesmo problema. Por quê? Porque a quantidade de polígonos, cada polígono tem que ter
cada polígono ele tem que ter ou 3 ou 4 vertex, né? Quando ele é 3, ele é o triângulo, quando é 4 é o quadrilátero. E cada vertex ele tem 3 pontos x, y, z, que são números que a gente chama de números científicos, né? 0 ponto, um fracionário bem grande e com precisão, né? Imagine calcular tudo isso, né? Um polígono tem 4, vamos pegar o menor, 3. Cada 3 tem 4, tem mais 3. Quer dizer, começa a se tornar complicado quando é milhões de polígonos. E aí o que ocorre? Nós precisamos, quando esses workspaces, esses engines 3D, eles pegam esse tipo de modelo 3D, na importação ele teria que diminuir, mas não fica bom, porque não é um cálculo matemático. Ou seja, cada modelo 3D poderia ter uma versão menor, para depender da plataforma o qual esteja. Isso seria a otimização. Só que isso dá muito trabalho. E na linha de produção, a quantidade de produção de games, o número, é mais importante que às vezes a qualidade final. Por quê? Porque se não roda, por exemplo, numa versão normal, ela funcionaria bem numa versão Pro, ou numa versão Pro 2, ou numa versão 10, ou numa versão 11, ou numa versão 12. Então aí obriga, mais uma vez, o usuário a comprar um produto maior, sendo que poderia utilizar. Mas não vamos ainda chegar nesse ponto, porque a parte comercial, vivemos no mundo capitalista, isso não é errado e lógico, com uma nova versão atual vai ter coisas melhores, uma câmera melhor com maior megapixel, um captador de som, um microfone melhor, um teclado digital melhor, um piano digital melhor. Então a tecnologia ela é melhor mesmo. Bom, esse ponto ele acaba dando muito problema, porque o tamanho do arquivo fica maior com a modelagem em 3D e por sua vez todos aqueles cálculos que ocorrem eles se tornam pesados demais, precisando que o processador trabalhe mais. Eu não sei se todos esses exemplos acabaram ficando bons, poderiam ter exemplos melhores que poderíamos falar em outros vídeos, mas aí que vem um detalhe que talvez possa ser utilizado melhor, né? Independente da linguagem de programação. Partindo daquele princípio de que o processamento ele ocorre em tempo em demanda e quando a gente guarda o valor ele se torna mais rápido. Hoje, quando eu estava fazendo os algoritmos desses novos sistemas, eu comecei a utilizar esse mesmo princípio. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos que fazer um cálculo de posicionamento de caracteres na tela e dessa região onde está andando, ele tem que utilizar uma compensação, né? A gente chamaria de offset, para que se encaixe. Então, ao invés de eu calcular isso sobre demanda, poderia ser calculado isso com as suas funções aritméticas antes do laço de apresentar todos esses itens. Então, dentro desse laço, ao invés de ele calcular novamente todo o valor que existia lá, ele já pega uma variável e já aplica o valor pronto aqui, porque ele começa a utilizar esse eixo. Então, resumindo,
todo cálculo que puder ser guardado dentro de uma variável, não se preocupe com a quantidade de variáveis que se tem, para que, lógico, você não vai usar uma variável global para guardar um valor que você vai utilizar somente naquela função, né? Cria-se a variável dentro daquela função, se precisar necessário deixar ela como local ou como private, nunca como global, ou criar ela fora para depois, ou até mesmo pode se criar fora porque você reutiliza a mesma, né? Só que tem que tomar o cuidado para quando a mesma função, se ela for chamada em momentos diferentes, ou outras funções que utilizam essa mesma variável, ela não faça confusão. E aí se torna muito mais rápido, muito. O processador agradece. E isso economiza, como está no título, economiza fótons. E fótons é energia. E energia é o processamento. E para resfriar todo esse processamento é preciso de água. É preciso ter um gasto energético natural. E mais um último ponto, na parte ainda dessa de processamento. Lembra-se que teve um evento que a página inicial, as pessoas falaram assim, né? Vamos deixar um dia a página inicial do nosso buscador mais famoso que seja escuro, ao invés de branco. Imagine a economia disso, de todo o planeta acessando, e ao invés de usar o fundo branco, usar o fundo preto, escuro, sem acender o LED. Isso é algo muito importante. É algo que eu acredito que possa ajudar muito a natureza. Gratidão, gratidão, gratidão.